comemoração dos Beatificos, comemoração, ou seja, estamos fazendo memória juntos daqueles que faleceram, os nossos irmãos que partiram dessa vida e foram para a eternidade. E há alguns aspectos importantes que dizem respeito à nossa vida e também a eles. No livro de Jó, ferido pela mão de Deus, ou por Satanás, ou com permissão de Deus, em determinado momento Jó diz: eu sei que meu Senhor vive e que virá no último dia sobre a terra, e eu verei Deus. Em outro momento ele diz: tem misericórdia de mim, porque a mão do Senhor me feriu. Sobre estes pontos gostaria de meditar com vocês. Eu sei que o meu Senhor vive. A nossa primeira atitude diante de Deus é a atitude de fé. Eu creio. E a fé é a nossa resposta a esse Deus que se revela a nós e revela nos criando com um projeto de amor. Temos que ter fé em Deus. Primeiro, acreditando na sua existência, pois só um insensato poderia dizer que ele não existe. Mas, sabendo da sua existência, crer também que ele nos criou, nos conserva, está conosco e nos criou com um plano de amor. Com amor eterno eu te amei, diz a Sagrada Escritura. E Ele, com esse amor, nos enviou o Seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados e nos chamou a participar da Sua própria vida. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E participar da vida de Cristo é imitá-lo e viver nele, amá-lo. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. A nossa primeira atitude, então, no dia de hoje, é uma atitude de fé. Eu sei que o meu Senhor vive. O Senhor me ama e me chama a amá-lo. O homem não pode viver sem amor, e só vai encontrar a plenitude do seu amor em Deus. Santo Agostinho diz: se amas a terra, és terra, porque nós nos transformamos naquilo que nós amamos. Mas se amamos a Deus, diz Santo Agostinho, estupefacto, então, ó, sereis deuses. Por isso tenhamos fé. O justo vive da fé. Aconteça o que acontecer em nós, nunca percamos a fé. Nunca. Porque o Senhor é fiel. Nós muitas vezes não o somos, mas o Senhor sim, Ele é fiel. Mas continua Jó: eu sei que meu Senhor vive e que virá no último dia sobre a terra, e eu verei Deus. Daí vem a nossa segunda atitude, que é a atitude de esperança. Eu espero, meu Deus, com fé e confiança, diz o ato de esperança que nós rezamos sempre, que me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la. Porque vós, bom e poderoso, me prometestes àqueles que creem e que querem realmente viver nele. A virtude da esperança nos leva a essa super confiança em Deus. E diante da esperança, com esperança, nós olhamos este mundo aqui como um tempo de passagem. O Senhor nos criou, nos colocou aqui para vivermos do seu amor, mas passamos aqui na terra com tantas dificuldades,
dificuldades, nossas doenças, nossos sacrifícios, a idade que vai passando, as limitações que vão acontecendo, até chegar o momento em que tudo aqui vai passar. Mas vai nos alimentar essa caminhada é a esperança. Sabendo que, como disse São Paulo na epístola de hoje, quem me livrará desse corpo mortal? E é preciso que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. É preciso que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Isso ocorrerá com a nossa morte, depois com a ressurreição. De modo que, além da fé, nós vivemos na esperança da ressurreição. E a ressurreição é algo tão próprio da nossa vida de cristãos, que Jesus Cristo se identifica com ela. Ele diz: eu sou a luz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Mas em determinado momento, quando vê uma pessoa chorando a morte de seu irmão, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição. Então a nossa vida é crer nessa ressurreição, mas viver caminhando para a ressurreição, até que chegue a hora que nosso Senhor nos chame e nos leve para a eternidade. Então a morte para nós não é o fim, é uma porta que se abre para a vida eterna. Por isso o cristão não teme a morte. O cristão abraça a morte, dizia São Francisco, a irmã morte, como a porta da eternidade, como a vida que começa com a morte. Como disse Santa Teresinha, eu não morro, eu entro na vida. Se nós tememos a morte, nós precisamos ainda amadurecer a nossa fé. Precisamos amadurecer. Eu sei que meu Senhor vive e virá no último dia sobre a terra, e eu verei Deus. Como poderei ver Deus se não terei a morte? Então essa esperança vai nos alimentar. Estou caminhando para lá. E ela vai terminar vencendo. E depois vamos vencer com a ressurreição. E por fim, Jó diz: tem piedade de mim, porque a mão do Senhor me feriu. Jó tinha perdido os seus bens materiais, tinha perdido filhos, tinha perdido a saúde, estava leproso, tinha perdido os amigos que demonstravam dele, a própria esposa o estava criticando, e ele, a sua fé, ele pede misericórdia, não com revolta, mas pede um alento. E a igreja pega essa frase de Jó e aplica às almas do purgatório. Quando nós pensamos nas almas do purgatório, nós alargamos a nossa existência. Por isso hoje, nesses dias, vamos aos cemitérios para olharmos para aquelas pessoas que passaram pelas nossas vidas, que estiveram conosco, com quem conversamos, com quem tratamos, com quem nos alegramos, com quem choramos, mas mostra esses dias, mostra que a nossa vida, ela não se reduz a esse tempo que estamos aqui na terra. A nossa vida se alarga, tem uma dimensão maior. E embora sentimos muita falta daqueles que passaram pelas nossas vidas, mas nós sabemos que eles estão diante de Deus. Alguns estão ainda sofrendo as penas devidas pelos seus pecados, outros
já estão na posse de Deus no céu, na visão beatífica. O que importa aqui para nós é que nossa vida foi alargada, nossa casa se tornou maior, não se reduz à terra, ela vai além, vai ao purgatório, depois vai ao céu. Nossa família, ela tem, como disse Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas. Vamos alargando essa nossa família e digamos a nossa casa. Por outro lado, tem a terceira virtude que devemos praticar nesses dias, sobretudo, a virtude da caridade. Tende piedade de mim, Senhor, porque ter piedade de mim, porque a mão do Senhor me feriu. Ou seja, as almas que estão no purgatório não podem mais fazer por elas, e hoje elas esperam de nós nossas ações, orações, sacrifícios, e por causa da comunhão que há entre todos nós, a igreja chama de comunhão dos santos, que nós fizermos, elas vão aproveitar, como para elas o seu alento, o seu como sufrágio, para que elas possam logo, depois dos enfrentamentos próprios do purgatório, possam ir para a visão beatífica. Daí o nosso grande dever de caridade, como diz Judas Macabeu, o santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos. E é interessante que logo em seguida, Macabeus, estamos aí falando do Antigo Testamento, eles acreditavam na fé da ressurreição. Porque tinha fé na ressurreição, dizia bem claro, continua o livro de Macabeus, é santo e salutar este pensamento de orar pelos mortos. Se ele não tivesse fé na ressurreição, ele não faria isso. Por isso ele manda celebrar sacrifícios, oferecer sacrifícios no templo pelas almas dos soldados que haviam caído em batalha, porque acreditavam na ressurreição. Portanto, hoje é o dia da caridade para os nossos irmãos falecidos. Não só saudade, não só sentir falta, mas caridade. É o dia da caridade para os nossos irmãos que se foram dessa vida. Portanto, meditemos aí nesses 3 pontos, à luz que Jó disse: creio em Deus e no seu amor por mim, no seu plano para mim. Creio, espero, confio na ressurreição e depois amo por viver esse amor em Deus e, sobretudo, hoje aos irmãos que partiram dessa vida. Louvado seja Jesus.